Nesse exato momento que esse vídeo está sendo gravado, estamos em maio de 2020, o que significa que está todo mundo quarentenado. Eu tô sem nada para fazer, você estava sem nada para fazer, porque hoje eu vou ensinar para você um programa muito fácil de se programar, que é tão fácil que, se você quiser, você pode ensinar ele até para sua avó. Hashtag avós programadores nessa quarentena, moleque, vamos nessa. Para fazer esse programa, você tem que basicamente entender um conceito muito simples, que é estrutura de seleção. A estrutura de seleção funciona basicamente da seguinte maneira: você vai dar para ela uma condição. Dependendo se essa condição for verdadeira ou falsa, isso vai desviar o fluxo do programa. Ou seja, você está basicamente trabalhando com valores booleanos, zeros e uns, verdadeiros e falsos. E uma coisa muito interessante de você se perceber, que é, inclusive quando você mexe na tabela verdade, você pode perceber isso, que quando você tem uma sentença e ela é objetiva, como por exemplo no caso da matemática, eu falar que o 6 é maior que 3, é uma verdade, a negação dessa verdade vai ser uma mentira. Então, se 6 maior que 3 é uma verdade, se eu falar que 6 não é maior que 3, isso vai ser uma mentira. E quando você trabalha principalmente com números, como na programação, você tem uma lei que se chama lei da tricotomia. Significa que se você pegar dois números reais, ou x e y, ou x vai ser maior que y, ou x vai ser menor que y, ou x vai ser igual a y. Não tem escapatória, não tem outra coisa para acontecer. Mas Adriel, que programa é esse que é tão fácil de se programar? É uma mini calculadora simples. Então, vamos nessa. Você vai precisar seguir apenas 3 passos. Passo 1, solicitar os valores para o usuário. Mas que valores são esses? 2 números e o operador. Você vai precisar basicamente dar de entrada 3 informações. Número 1, número 2 e a operação. Passo 2, realizar essa operação. Passo 3, mostrar essa operação na tela. Isso é muito fácil. Vamos lá. Passo 1. Aqui estamos nós do Portugal Studio mais uma vez. Então vamos aqui criar o arquivo e começar a fazer o que a gente tem que fazer. Primeiro de tudo, dizer para o programa quais são as variáveis. Então, ó, aqui eu criei 3 variáveis reais, que vai ser N1, que é o número 1, N2 e resultado. E como caractere vai ser a operação, já que ele é em texto. Então agora vamos criar as perguntas para o usuário, como que ele vai fornecer essas informações. Bem, isso vai seguir basicamente esta estrutura aqui. Escreva, digite o primeiro número a ser operado na tela e ele vai ler o N1. Agora eu vou mandar ele ler o operador e depois vou mandar ele ler o número 2. Muito bem, então agora que ele vai estar lendo o opera, ó, eu vou usar esses símbolos aqui para as operações e leu. E agora, número 2. E agora sim, pronto, leu o segundo número e agora o primeiro passo está pronto. Você tem todas as informações que você precisa para começar a trabalhar. Passo 2. Muito bem, agora você precisa fazer o programa realizar essa operação em função daquilo que o usuário digitou. E é aqui que você vai usar a estrutura que desvia o fluxo. Você vai usar o se. Se acontecer tal coisa, o programa vai realizar tal instrução, tá? Se não acontecer, ele vai pular direto. Só que como são 4 operações, eu vou colocar 4 se's. E o primeiro a gente começa desse jeito. A gente vai colocar o seguinte, que se opera for igual a este caractere aqui, e esse caractere você coloca entre aspas simples, é assim no Portugal. No Python, tanto faz as aspas. Isso aqui vai acontecer aí, você abre chave e ele já vai automaticamente abrir a chave daqui de baixo. Você vai fazer que o resultado vai ser igual a N1 mais N2. Simplesmente isso. Agora você vai fazer mais se's para os diferentes operadores. Pronto, agora o segundo passo está basicamente feito. Se o operador for igual a esse caractere de mais, o resultado vai ser a soma dos dois números. Se for de menos, menos. Multiplicação, multiplicação. Divisão, divisão. Passo 3, muito fácil. Mostrar na tela. O resultado é... Agora vamos rodar e ver o que deu. Vamos lá. Play. Erro na compilação.
Ah, sim, você tem que primeiro inicializar a sua variável. Então eu vou falar que res igual a zero, tá? Prontíssimo. Vamos lá. Primeiro número, 1. 1. Segundo número, operador mais. Segundo número, 1. O resultado é 2. Muito bem, o programa está funcionando. Mas a grande pergunta aqui é, a gente se contenta com pouco? Não, a gente não se contenta com pouco. Então eu vou adicionar mais algumas coisas, porque isso aqui que você está vendo, você pode encontrar em absolutamente qualquer lugar. É um programa padrão, mas tem como melhorar ele ainda. E o que a gente vai fazer? Se eu quiser usar esse programa mais de uma vez, eu vou ter que ficar apertando play toda hora? Não, vamos automatizar esse negócio. Vamos fazer o programa perguntar para o usuário se ele quer fazer outra operação. Se o usuário disser que quer, o programa vai funcionar mais uma vez. Se ele disser que não, o programa vai terminar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando um laço de repetição. Existem vários tipos de laço de repetição, mas esse em específico, ele vai funcionar com verdadeiro ou falso. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável que vai ser resposta, o nome dela, resposta. Ela vai ser basicamente a resposta do usuário. Se o usuário responder com S de sim, o programa vai rodar de novo. Então primeiro eu vou inicializar essa variável, vou atribuir a ela S. E aí eu quero que tudo isso aqui funcione se a resposta do usuário for sim. Então eu vou dar um tab. Eu vou falar o seguinte, enquanto resposta igual a S, ele vai rodar isso aqui. Tá? Vamos fechar. Então, enquanto a resposta for sim, ele vai rodar isso aqui. Mas depois que o programa mostrou a resposta, ele vai perguntar o seguinte: realizar outra operação? S ou N. E vou mandar ele ler a resposta. Se o usuário digitar qualquer coisa que seja diferente de S, o programa vai parar de funcionar. Se ele digitar só o Szinho minúsculo, o programa vai voltar a funcionar. Por que isso acontece? Porque quando o programa se inicializou pela primeira vez, aqui eu tenho que colocar... E a resposta já está igual a S, certo? Então ele vai se perguntar isso aqui. Enquanto isso aqui for verdadeiro, isso aqui é verdadeiro na primeira vez que ele entrou no laço. Então ele vai fazer o programa funcionar tudo isso aqui. Quando ele chegar no final, nessa chave aqui, ele vai voltar para o início e se perguntar se essa condição aqui ainda é verdadeira. Se essa condição ainda for verdadeira, ele vai rodar tudo de novo. E ele vai ficar rodando isso enquanto essa condição for verdadeira. Até que o usuário mude essa resposta. Então vamos dar play e vamos ver funcionando. Primeiro número a ser operado. Vamos lá. 1. Vou colocar o mais. E vamos colocar 1. O resultado é 2. Aqui está meio colado. Deixa eu mandar ele pular uma linha aqui. Você manda ele pular a linha com um /n. Pronto, agora vai ficar mais bonitinho. Vamos lá. 1 mais 1. O resultado é 2. Ele vai perguntar, deseja realizar outra operação? Se eu responder com S, ele vai fazer de novo, S. Primeiro número a ser operado. E aí, para deixar mais bonitinho ainda isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, respondo com S ou N e vou mandar ele limpar o terminal. E assim você não fica com as informações de coisa que você já fez. Fica poluído, a não ser que você queira também, mas aí depende de você. 1 mais 1. Sim ou não? Sim. Muito bem, agora 1 mais 1 de novo e vou colocar qualquer outra coisa. FD. Pronto, o programa foi finalizado. Essa é uma das coisas que tinha para arrumar. Agora, uma outra coisa que eu acho essencial, que quando a gente está programando, a gente tem que partir do pressuposto de que o usuário ele tem dificuldade de lidar com aquilo. Então, vamos supor que eu dê play nisso aqui, do jeito que está agora, e faça o seguinte. Coloque 1 e na hora de colocar o operador, eu coloque outro texto qualquer. Eu coloque um S. E 1 de novo.
Obviamente a operação 1S1 não existe. Então aqui ele mostrou o valor da variável inicializada aqui. Ele vai mostrar o último valor da variável, porque quando o programa rodar, ele não vai passar por nenhum desses sys aqui, porque o caractere não vai ser nenhum desses. Então ele vai sempre exibir o último valor da variável res, de resultado. Como é que a gente arruma isso? A gente tem que verificar se aquilo que o usuário digitou está dentro do que o programa espera. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um tab em tudo isso aqui. E criar a seguinte condição. Se opera for igual a mais ou, eu vou encher de ou aqui, eu vou colocar todas as opções que o programa espera. Se opera estiver dentro dos parâmetros que o programa está esperando que aconteça, ele vai fazer isso aqui. Vai funcionar bonitinho, normal. E se não acontecer? Se não, o programa vai escrever o seguinte. O programa vai falar que o operador digitado é inválido e vai perguntar se o usuário quer continuar usando o programa ou não. Então é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que a gente escreveu aqui em cima. E agora, vamos rodar isso aqui. O primeiro número a ser operado é 1. Vamos colocar o FD de novo e 1. O operador digitado é inválido. Deseja realizar outra operação? S de sim. E aí você pode usar o programa normalmente. E é basicamente isso. Se você estiver em casa com seus avós e você chamar ele e você mostrar isso para ele, nesse exato momento, ele vai saber reproduzir. E parabéns, agora você tem um avô programador, moleque. E é isso. Se você tem alguma coisa para falar, comentários estão aqui. É isso, cuidem-se, usem máscaras e até a próxima.